Irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, damos então continuidade às nossas reflexões acerca do livro do Deuteronômio. Abramos o nosso coração e vamos acolher a palavra que hoje Deus nos dirige. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Um homem não tomará a mulher do seu próprio pai para não retirar dela o pano do manto do seu próprio pai. O homem com testículos esmagados ou com o pênis cortado não entrará na Assembleia de Javé. Nenhum filho ilegítimo poderá tomar parte na Assembleia de Javé, e seus descendentes até a 10ª geração também não poderão tomar parte na Assembleia de Javé. O amonita e o moabita não poderão tomar parte na Assembleia de Javé, nem na sua 10ª geração. Nunca serão admitidos na Assembleia de Javé. Isso porque não foram ao encontro de vocês levando pão e água, quando vocês caminhavam depois da saída do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor de Petor, em Arã-Naaraim, para que amaldiçoasse você. No entanto, Javé, o seu Deus, não fez caso de Balaão, e Javé, o seu Deus, transformou a maldição em bênção, porque Javé, o seu Deus, ama você. Portanto, enquanto viver, você nunca deve favorecer a prosperidade e a felicidade deles. Não considere o edomita como abominável, pois ele é seu irmão. Não considere o egípcio como abominável, porque você foi um migrante na terra dele. Na 3ª geração, os descendentes deles terão acesso à Assembleia de Javé. Quando você estiver acampado contra seus inimigos, guarde-se de todo tipo de maldade. Se em seu meio alguém de vocês não estiver puro por causa de uma poluição noturna, deverá sair do acampamento e não voltar. Ao entardecer, deve lavar-se, e ao pôr do sol já poderá voltar para o meio do acampamento. Providencie um lugar fora do acampamento para suas necessidades. Junto com o equipamento, tenha sempre uma pá. Quando você sair para fazer as necessidades, cave o chão com ela, e ao terminar, cubra as fezes. Porque Javé, o seu Deus, anda pelo meio do acampamento para salvá-lo e entregar os inimigos a você. Por isso, o acampamento deve ser santo, para que Javé não veja nada de inconveniente e não se afaste de você. Quando um servo fugir de seu senhor e vier refugiar-se junto de você, não o devolva ao senhor dele. Pode ficar com você em seu meio, no lugar que escolher, numa das portas de suas cidades, onde achar melhor. Não o oprima. Entre as filhas de Israel não haverá mulher sagrada, nem homem sagrado entre os filhos de Israel. Você não deve levar para a casa de Javé, o seu Deus, no cumprimento de qualquer promessa, um presente de prostituta ou o pagamento de um prostituto, porque os dois são coisa abominável para Javé, o seu Deus. Não empreste ao seu irmão com juros, quer se trate de empréstimo em dinheiro, quer em alimento ou qualquer outra coisa, sobre a qual é costume cobrar juros. Você poderá emprestar com juros ao estranho, mas ao seu irmão empreste sem cobrar juros, para que Javé, o seu Deus, abençoe tudo que você fizer na terra, onde está entrando para dela tomar posse. Quando você garantir algo em promessa a Javé, o seu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Javé, o seu Deus, vai cobrá-lo de você, e você estará em pecado. Se você não fizer nenhuma promessa, não estará pecando, mas terá de cumprir a promessa que tenha feito,
uma vez que você, com sua própria boca, fez espontaneamente um voto a Javé, o seu Deus. Quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto. E quando entrar na plantação de seu próximo, pode apanhar espigas com a mão, mas não passar a foice na plantação do seu próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este capítulo, como em várias outras partes do livro do Deuteronômio, apresenta várias regras, critérios culturais que excluem pessoas mutiladas ou geradas em cultos proibidos pela reforma de Josias. Critérios também políticos excluem os amonitas e os moabitas, mas dão aos egípcios a misericórdia e aos edomitas, possivelmente refletindo conflitos e alianças políticas no tempo de Ezequias. Então é interessante a gente ver como há, de fato, um rigor em relação a alguns países e em relação a outros já há misericórdia. O próprio Egito, na terceira geração, já está perdoado. Isso revela que, provavelmente, naquele momento, as relações com o Egito já eram outras e há uma tentativa aí, então, de melhorar essa imagem, essa relação com o Egito. Depois nós temos algumas regras de pureza para garantir a presença de Javé junto ao exército, né? É interessante que são muitas essas regras que vão colocando, mas algumas delas trazem de fato reflexos sociais, como a questão da mulher e do homem sagrado, né? Que não haja entre eles. De fato, eram homens e mulheres que eram colocados como prostitutos, né? Prostituídos, oficiais, né? Da, dos rituais de sexualidade, de prostituição. Esses não devem entrar no templo, né? Então é importante que aí se revela essa questão de não haver esses homens, essas mulheres sagradas, acabar com a prostituição no templo. Outro aspecto interessante que está aí é o do capítulo 25, ó, do versículo 25, que revela de fato a solidariedade, revela o, como que a generosidade e a solidariedade deveriam mover as relações intercomunitárias. Diz assim: quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade, até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto. E quando entrar na plantação do seu próximo, pode apanhar espigas com a mão, mas não passar a foice na plantação do seu próximo. A pessoa que tem necessidade, nesse caso, expressa pela fome, tem pressa, e a ela é permitido que recolha o necessário da vinha ou do milharal para amenizar a fome e sobreviver. A própria lei estabelece o seu alcance, isto é, a pessoa faminta, ao se saciar, não poderá levar nada consigo e não poderá usar sua foice para ser mais eficiente na colheita, sendo permitido somente o uso das mãos. As atitudes que estariam além do necessário para resolver o problema da fome naquele específico momento indicariam uma abundância além das necessidades. No Novo Testamento, encontramos uma experiência de Jesus em que ele atesta serem a generosidade e a solidariedade mais necessárias do que a letra da lei religiosa, que não permite cuidar da vida daqueles que passam por situações de fome ou outras necessidades. Diante dos fariseus que criticavam a atitude dos discípulos de colher espigas em um sábado, Jesus nega o valor absoluto da lei e reorienta o olhar e a prática de todos a partir do critério da misericórdia. Jesus desloca o eixo da compreensão dos fariseus que pensavam a partir da letra da lei, ou seja, liam literalmente os textos
e não admitiam com isso o mínimo distanciamento do que estava cristalizado no texto. Para eles, não importava a situação não importava a situação vivida, e sim a obediência pura e simples da legislação religiosa. O mais importante para os fariseus não era a vida e sua proteção. Queriam eles salvaguardar a lei, mesmo que as pessoas sucumbissem e morressem ao seu lado. Acima disso, para Jesus, a vida do ser humano está em primeiro lugar e acima de qualquer lei. Jesus é maior do que o sábado. Ele é o Senhor da vida, é aquele que intervém em situações de morte a fim de salvar os vulneráveis e que são diariamente ameaçados pelas forças de morte. Então hoje eu quero convidar vocês a refletir exatamente sobre esse aspecto. Muitas vezes nós fazemos da religião, de fato, uma grande bandeira e ela tem um papel importantíssimo. O próprio nome diz religar, de nos aproximar, de nos fazer irmãos. Esse é o papel da religião. Mas muitas vezes, por força da religião, nós excluímos as pessoas, nós não temos gestos de amor e solidariedade, o que é uma grande contradição, né? Então, Jesus mostra que o amor, a solidariedade e a misericórdia estão acima de tudo. Será que nós colocamos a vida acima de tudo? Não apenas a nossa vida, mas principalmente a vida do pequeno, do pobre, do excluído? Você tem colocado a vida acima de tudo ou está preso a leis, a normas que conduzem muitas vezes à morte? Temos colocado a vida acima de tudo? Que essa seja a nossa reflexão neste dia. Eu quero agradecer muito a todos que participaram da enquete até o momento, né? Nós tivemos 954 pessoas participaram da enquete e o livro que teve mais votos teve apenas 15%. Por isso nós vamos fazer uma segunda enquete com os 5 mais votados, para que você possa escolher entre esses 5 aquele que nós vamos começar em outubro a refletir. Então tire um minutinho hoje, vote novamente na enquete, escolha um dos 5 livros mais votados para que a gente possa, em outubro, iniciar então a reflexão desse livro. Um grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.